Tome a tua cruz e siga-me. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 10, versículo 25. Verso 25 do capítulo 10 de Lucas. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leste? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a salgadura, levou-o a uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze a mesma coisa. Aleluia. Pois bem, irmãos, o texto que lemos, ele nos revela um diálogo entre um doutor da lei, provavelmente um fariseu, e a maior briga religiosa que havia nos dias de Jesus era entre os fariseus, os escribas e os anciões, que era a cúpula religiosa judaica, composta por 60% dos fariseus do grande sinédrio. Eles eram os doutores da lei, porém a lei estava já corrompida, porque eles queriam que viesse um rei humano e desfazesse os reinos humanos e vencesse os seus próprios propósitos humanos. O que Deus ensinou? Que Jesus não veio para reinar nessa terra aqui, período, para responder à nossa vontade, mas ele veio para cumprir a vontade dele, prometida, que é salvar com a graça, com a misericórdia, exercendo todo o seu amor pela humanidade. Este doutor da lei, eles eram opositores de Jesus, porque eles rejeitavam o ministério de Jesus, dos seus discípulos, que é um ministério que propõe salvação para aquilo que está perdido, que propõe salvação para o publicano, que era aquele judeu que se corrompeu a Roma e cobrava tributo mais caro dos seus co-cidadãos. Então, eles achavam que eles eram salvos e os perdidos não tinham direito à salvação. Pois bem, aí Jesus vem e diz o que? Eu vim salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o propósito de Jesus é nos salvar. Aí ele também diz nas cartas que ele veio cumprir a plenitude dos gentios, Paulo escreveu. Então o propósito do Senhor Jesus é salvar aquilo que havia se perdido. Aí, parábolas. A primeira é da ovelha perdida, e diz que o pastor deixa 99 segura e vai atrás de uma que se perdeu, fazendo o contexto com o que diz a palavra, quando Jesus diz assim, ó, a palavra diz o quê? E ele, sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas fez-se homem, em forma de homem foi para uma cruz, humilhando a si mesmo. Então este pastor deixou o trono da sua glória para vir aqui embaixo, dar a sua vida pela minha e pela tua salvação. E ele está confrontando agora este certo doutor da lei, que se acha o santarrão da balachita. Ele acha que é mais santo que todo mundo. Ele é o cara perfeito e todos são errados. E aí Jesus diz para ele, ó, se você cumpre o mandamento de amar, então você tem.
Aí o que ele responde para Jesus: mas quem é meu próximo? Por quê? Para um fariseu, o samaritano era escória. Para um samaritano, o judeu era escória. E eles tinham uma rixa religiosa devido à divisão de reino sul, reino norte, que aconteceu com a descendência de Salomão quando assumiu o reinado. Então isso ficou uma briga entre a nação de Israel. Aqui ele diz, aí Jesus ensinando esse doutor na lei, que era para já ter consciência que o amor é acima de tudo, ele começa a parábola dizendo, ó, um certo homem saiu de Jerusalém para Jericó. Pois bem, vem cá, Jerusalém é onde está a presença de Deus. Isso dá para fazer um contexto tipológico, usando da tipologia do Éden, agora apontando para Jerusalém no Novo Testamento. O casal, eles tinham o privilégio de estar no Éden, e erraram, pecaram e saíram do Éden. Agora o que você deve observar é o caminho que se fazia de Jerusalém para Jericó, aqui. A maioria avassaladora dos homens e mulheres ali usavam uma trilha de 24 quilômetros. Essa trilha, ela era montanhosa e tinha algumas cavernas obscuras. E aqui cumpre-se o que está em Salmo 23, diz assim, ó, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Agora a referência que Jesus quer ensinar, que vai pelo caminho da trilha ali, pelas trilhas da vida, mas vai sem Jesus. Ele está vulnerável. E por quê? Nessa região montanhosa, ela é mais curto o caminho, porque o caminho que passava para o Samaria, todo judeu rejeitava. Veja você, que para passar em Samaria, o judeu de Jerusalém não queria por causa da rixa religiosa. Ei, e às vezes tem uma alma perdida e a religiosidade age com preconceito. Eu venho dizer para você, não tem preconceito, o que tem é o amor de Jesus na cruz do Calvário. Hoje ele está ressurreto num alto sublime trono de glória e lhe propõe, quer vir após mim? Tome a tua cruz e siga-me. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse sobrepeso da sua condenação, meu irmão que está me ouvindo, deste processo penal, ei, se você se entregar para Jesus, Ele vai te dar um jugo suave, um jugo leve, Ele vai lançar o teu passado no mar do esquecimento, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que Jesus vem te dizer? Confessa, tem consciência do que tem feito, e muda, arrependa-te, confessa e para de fazer, porque Ele vai te dar uma nova oportunidade de vida. Veja que Jesus usa dessa, e provavelmente, pelos eruditos, era um judeu que descia de Jerusalém para Jericó na parábola. Olha que coisa linda. Nessa montanha mais perigosa tinha ladrões, tinha salteadores. Aquela quadrilha de Barrabás roubou esse judeu, assaltou ele, deixou. O que tipifica esses salteadores? O diabo, Satanás, os demônios, que querem roubar a vida que Jesus nos propõe, querem tirar as características de imagem e semelhança que temos de Gênesis 1:26, de ter a imagem e a semelhança do Deus vivo. Quando esse judeu fica meio que morto, passa primeiro um sacerdote por ele. E ele, diz o texto, que passou de largo. Passar de largo nos originais bíblico é passar do outro lado. Isso me assusta, irmãos. Ontem eu tive, não na nossa igreja, mas cultuando uma igreja, e entrou um rapaz maltrapilho, mal vestido, e eu percebi que as pessoas ele, alguns mudaram de lugar, inclusive a mulher do pregador, irmão. Fiquei com vontade de ir embora da igreja, eu confesso isso aí. Eu não aceito isso. Eu conheci e eu degusto de outro evangelho. O evangelho que não vê a quem, o lugar, não tem preconceito e pré-julgamentos. O evangelho que salva com o amor da graça da cruz do Calvário. Isso me indignou. E aqui, o sacerdote, que era o responsável pela lei sacerdotal, pela igreja, pela região, muda de lado, irmãos. Não socorre o homem abatido. Depois vem um levita, que é da religião também, não socorre. Mas depois vem um samaritano. Isso é paralelo, não dá tempo, irmão, vou resumir. Mas é paralelo
Porque Jesus vem e a religião rejeita ele. E o samaritano tipifica Jesus vindo salvar a humanidade. Todos rejeitaram, mas ele não deixou de ajudar e propor salvação à humanidade. Ele pega este homem, ele desce do cavalo, ele passa atores assim. O azeite ele tem poder de cura e o vinho tem efeito sedativo em dores. Então ele veio propor cura para aquele homem maltratado, para aquele homem machucado, para aquele homem ferido nas mãos de Satanás, que é o opositor. Ele cura, não só curando, irmãos, ele não faz como a igreja fez ontem lá, parte da igreja, quer dizer, não, ele põe e isso é sobre o lombo do animal. E lá Isaías diz assim, ó, e sobre as suas pisaduras, nas chicotadas das costas de Jesus, nós somos sarados. E levou para uma estalagem e cuidou dele. Irmão, essa estalagem que esse samaritano ficou aqui, que esse judeu ficou, que o samaritano que tipifica Jesus o levou, tipifica a igreja hoje. Jesus tem pago uma hospedagem espiritual para a tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo vai fazer. Veja você, que Jesus, ele paga 2 dinheiros de hospedagem deste homem. Quando vamos para os estudos profundos da erudição bíblica, 2 dinheiros são o pagamento de 2 dias de hospedagem numa hospedagem daquele dia. E um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então aqui está se falando de simbologia bíblica. E entende-se que é a dispensação da graça. Que Jesus veio, ele pagou pelo nosso preço na cruz e pagou essa hospedagem de nos embutir na igreja, estarmos guardados como noiva do Cordeiro, intituladas Igreja de Cristo. E ele deixou pago este sangue, e terminando o período da graça, ele arrebata a igreja para a salvação eterna. Então o que eu venho dizer para você é que Jesus, o rejeitado como o samaritano, ele não vai fazer com você como o sacerdote desse texto fez, como irmão, como o levita fez, a religião deixou para trás, vai deixar você para trás, assim te diz o Senhor, ele vai te trazer de volta aos atos de papai, e ele está dizendo, entrega o teu caminho, porque ele já pagou a hospedagem, ele tem vinho, ele tem azeite, ele quer curar tuas feridas, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo vai fazer. E fique na presença de Cristo, irmãos, porque a pandemia é passageira, a vida é passageira, irmãos, mas aqueles que morrerem sem Cristo vão para o lago de fogo eterno, e aqueles que ficarem com Cristo, obedecendo a Cristo, vão para a eternidade, ruas de ouro, muros de jaspe, não há choro, não há tristeza. Entrega a tua vida, porque a alegria eterna na presença de Jesus é prometida para as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações.